Olá, aqui é o professor Alexinaldo e vamos dar continuidade com o movimento harmônico simples, a parte de dinâmica, agora resolvendo as atividades propostas da aula 16, livro 4, Física 3. Neste vídeo vamos resolver as questões de 1 a 5 e no vídeo seguinte as questões de 6 a 10. Ok? Então, vamos lá. Vejam uma questão aí do Enem, onde o estudante aí para responder tem que ter noção de dois conceitos: o conceito de ressonância e o conceito do período de um pêndulo, que é movimento harmônico simples. Então, sim, movimento harmônico simples cai no Enem. Não de uma forma muito matematizada, mas de uma forma conceitual, tem caído no Enem, sim. Então vamos lá. Durante uma aula experimental de física, os estudantes construíram um sistema ressonante com pêndulos simples. As características de cada pêndulo são apresentadas no quadro. Inicialmente, os estudantes colocaram apenas o pêndulo A para oscilar. Então aí nós temos aí 6 pêndulos, o pêndulo A e depois os pêndulos 1, 2, 3, 4 e 5. Quais pêndulos, além desse, passaram também a oscilar? Então esse sistema aqui seria, por exemplo, o seguinte: imagine que nós temos aqui duas hastes presas ao solo. Hastes paralelas fixas no solo. E nós vamos prender uma corda na ponta de uma haste até a ponta da outra. Como se fosse um varal. Ok? E nesse varal nós vamos pendurar os nossos pêndulos. O pêndulo A, eu vou botar ele em destaque. Ele tem tamanho L e tem massa M. Esse é o pêndulo A. Os outros pêndulos, vamos posicioná-los aqui. Pêndulo 1, pêndulo 2, pêndulo 3, pêndulo 4 e pêndulo 5. O pêndulo 1 é exatamente igual ao A. Ele tem o mesmo tamanho L e a mesma massa M. O pêndulo 2, ele tem o dobro do tamanho, então L mais L, 2L, mas tem a metade da massa, então uma massinha pequenininha aqui, M sobre 2. O pêndulo 3 tem metade do tamanho, então ele é curtinho, ele tem L sobre 2, mas ele tem o dobro da massa, então ele tem uma massa 2M. O pêndulo 4, ele tem também metade do tamanho, L sobre 2, e tem metade da massa, então uma massa pequenininha aqui, M sobre 2. O pêndulo 5, ele tem o mesmo tamanho L e tem o dobro da massa, então massa 2M. Então o que é que acontece? O operador desse varal de pêndulos produz uma oscilação no pêndulo A, que vai ficar indo para frente e para trás. Isso vai, é claro, balançar a corda. E esse balanço aqui vai ser transmitido para todos os outros pêndulos. Quais são os outros pêndulos que também vão entrar em movimento? Ou seja, vão entrar em ressonância ou em sintonia com o movimento. Aí a gente tem que lembrar de movimento harmônico simples. O período do movimento harmônico simples para pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G, como nós vimos a dedução de duas formas diferentes na aula teórica. Bom, nós sabemos que frequência é o inverso do período. Então, a frequência vai ter que fórmula? É só inverter tudo isso aqui, né? Vai ficar 1 sobre 2π raiz de L sobre G. Né? Quando a gente escreve assim, raiz de L sobre G, poderíamos escrever raiz de L sobre raiz de G, dá no mesmo. Ok? Só que vai ser mais fácil agora, porque a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer assim, ó, 1 sobre 2π vezes 1 sobre raiz de L sobre raiz de G. Então, a frequência é dada pela fórmula 1 sobre 2π. E aí você vai fazer o quê? Conservar a primeira,
que é 1, e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vai ficar raiz de G sobre raiz de L. Então você pode fundir tudo isso aqui e dizer que a frequência é 1 sobre 2π raizona de G sobre L. Tá? E quando é que sistemas entram em ressonância? Quando eles possuem a mesma frequência. O elemento perturbador e o elemento perturbado possuem a mesma frequência. Então eles entram em sintonia e a oscilação vai ficando cada vez mais ampliada por parte do elemento perturbado. Então, no caso aqui, para ter a mesma frequência, por se tratar de pêndulo simples, a única coisa que a gente tem que olhar é se eles têm o mesmo tamanho, porque o resto são fatores constantes, 1 sobre 2π e gravidade. Então, quem tiver o mesmo tamanho, não importa a massa, vai ter a mesma oscilação do pêndulo A. Então, nesse caso, é o pêndulo 1, que tem tamanho L, e o pêndulo 5, que também tem tamanho L. Então, 1 e 5 entram em ressonância, letra D. Próxima questão. Christian Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Veja, pequenas oscilações. Então, justamente para que o pêndulo se comporte como um sistema de movimento harmônico simples, ok? Para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou por ajustes até que, no início do século XX, houve uma inovação, que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperaturas. O que é uma liga metálica se comportar regularmente? O que é que significa esse comportamento regular? Significa dizer que praticamente não existe variação do tamanho diante da variação da temperatura. Porque nós temos que lembrar que hastes metálicas, ao serem aquecidas, elas sofrem uma dilatação, ΔL, que é igual ao tamanho inicial, coeficiente de dilatação linear e a variação de temperatura. Ok? Essa variação de temperatura vai ser, então, produzida, e se for um aquecimento, nós vamos ter um ΔL positivo. Então, o ΔL é positivo em aquecimentos. E vai ser um ΔL negativo em resfriamentos. Então, você não poderia ter um pêndulo cujo comprimento ficasse sendo alterado diante da variação de temperatura, porque o período do pêndulo é justamente dependente do comprimento, 2π raiz de L sobre G. Como a gravidade local é constante, então você vai depender apenas das variações de temperatura para poder fazer aqui os ajustes do tamanho, para manter o período. Então, o que é que ele tem que fazer? Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é necessário fazer o quê? Com que o comprimento da haste seja mantido constante. Ok? É isso que essa nova liga metálica garantiu. Uma liga metálica que praticamente não se dilata nem se contrai diante de variações de temperatura, em um largo intervalo de temperaturas. Tudo bem? Terceira questão. Um pêndulo de relógio antigo foi construído com um fio metálico muito fino e flexível. Prendeu-se a uma das extremidades do fio uma massa e fixou-se a outra extremidade ao teto. Considerando exclusivamente os efeitos da temperatura ambiente no comprimento do fio, pode-se afirmar corretamente que, com o aumento da temperatura, o período e a frequência do pêndulo acontecem o quê? Então, trata-se de um aquecimento, aumento de temperatura. Então, pela equação da dilatação térmica, o ΔL sofrido vai ser o L inicial, alfa, delta, θ. Então, o novo tamanho do pêndulo vai ser o tamanho inicial, mais essa dilatação ΔL. E nós sabemos que o período do pêndulo ele é 2π raiz de L sobre G.
Ele depende do comprimento. Então, se o comprimento, que antes era L, passou a ser L mais delta L, então você vai ter aqui um aumento do comprimento e, consequentemente, um aumento do período. Ok? Porque o período é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento. Então, se você, por exemplo, quadruplicar o tamanho do pêndulo, o período dobra. Tudo bem? Então, isso vai fazer com que o pêndulo atrase na medida do tempo. E se você tem um aumento de período, a frequência vai ser reduzida, porque período e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, o que é que acontece com o período? O período aumenta e a frequência diminui. Então, terceira questão, letra B. Quarta questão, se fossem desprezados todos os atritos e retirados os amortecedores, um automóvel parado em uma via horizontal poderia ser tratado como um sistema massa-mola. Suponha que a massa suspensa seja, então aqui eu tenho uma massa suspensa de 1 tonelada, 1000 kg, e que a mola é equivalente ao conjunto. Então aqui já estamos considerando os 4 pneus, né? Então as 4 molas que sustentam tenham um coeficiente elástico equivalente K. Então, esse de K já é o K equivalente. Bom, como a ação também da gravidade, é correto afirmar que se o carro oscilar verticalmente, a frequência de oscilação, veja que ele tenta te induzir, aqui é um erro, como a ação também da gravidade. A ação da gravidade ela se dá onde? Bom, pelo simples fato do carro estar dentro de um campo gravitacional, né? E isso vai fazer com que o peso dessa massa tenha um determinado valor. Mas nós já vimos que em um sistema massa-mola nós temos que o período é dado por 2π raiz de m sobre k. Se você inverter, a frequência vai ficar 1 sobre 2π raiz de k sobre m. Então, a frequência de oscilação será determinada de que maneira? Não depende da gravidade, realmente, ok. E é função apenas de k? Não. Depende do k e também depende da massa, a frequência, né? Então, é função do produto da massa do carro pela gravidade? Falso. Essa parte aqui é falso, lá na primeira, na letra A. Letra C. Não depende da gravidade, ok. E é função da razão entre K e massa do carro, verdadeiro. Isso aqui, ó, comportamento. Né? Função, na verdade, da raiz quadrada dessa razão. Mas você pode dizer que depende da razão, sim. Ok? Então, letra C. Quinta questão. Uma criança de massa 25 kg brinca em um balanço cuja haste rígida, não deformável e de massa desprezível presa ao teto tem 1,6 metros de comprimento. Ela executa um movimento harmônico simples que atinge uma altura máxima de 80 centímetros em relação ao solo, conforme representado no desenho a seguir, de forma que o sistema criança mais balanço passa a ser considerado como um pêndulo simples com centro de massa na extremidade P da haste. Pode-se afirmar, com relação à situação exposta, que ele deu aqui a gravidade 10 e disse que o ângulo de abertura lá em cima não passa de 10 graus. Então, a amplitude do movimento é de 80 centímetros. Vamos ver, a amplitude é essa distância do centro até a extremidade, né? Esse é o valor da amplitude. Quanto vale essa amplitude para esse caso, se nós considerarmos que o ângulo aqui é de 10 graus? É o máximo ângulo que ele fala aí, não supera 10 graus. Ok? Então, na letra A, vamos lá. Bom, nós sabemos que π radianos equivale a 180 graus. Ou seja, aproximadamente 3,14 radianos equivale a 180 graus. Então, para um ângulo de 10 graus, nós vamos ter θ radianos. Resolvendo isso daqui, ó, nós vamos encontrar um valor
em radianos de 0,174 radianos. Tá? Então, você agora vem para o conceito de ângulo em radianos. É o tamanho do arco, que nesse caso é a própria amplitude, dividido pelo tamanho do raio, que nesse caso é o comprimento do pêndulo. Ok? Então, o raio aqui, ó, é o próprio tamanho do pêndulo. Então, nós vamos ter 0,174 igual ao tamanho do arco e o raio de 1,6. Então, isso vai dar 0,3 metros, vai dar 30 centímetros. Ele falou 80 centímetros, então falso. Vamos lá, letra B. A frequência de oscilação do movimento é de 1,25 Hz. Nós já vimos aqui em questão anterior que no caso de um pêndulo nós temos uma frequência dada por 1 sobre 2π raiz de g sobre L. No caso de um pêndulo, está aqui a fórmula da frequência. É só inverter a fórmula do período. Ok? Então, vamos lá. A frequência vai ser, então, 1 sobre 2π raiz de g sobre L. Então, fazendo essa conta aqui toda, nós vamos achar uma frequência igual a 0,3152 Hz. Ok? Considerando aqui, ó, G10 e L 1,6. Então, falso também aqui. Ok? Bom, na letra C, o intervalo de tempo para executar uma oscilação completa é de 0,8 π segundos. Uma oscilação completa. Então, esse intervalo de tempo é chamado de período. Então, checando aqui a letra C, período é igual a 2π raiz de L sobre G. Então, nesse caso aqui, vai ficar assim, 2π raiz de 1,6 sobre G, que é 10. Então, 2π. Aqui vai ficar 0,16. Então, vai dar um período, a raiz de 0,16 é 0,4. Então, vai ficar 2π vezes 0,4, realmente 0,8 π segundos. Ok? Então, letra C. Paramos por aqui. No próximo vídeo, vamos dar continuidade da questão 6 até a questão 10. Obrigado e até a próxima.